Olá pessoal, eu sou o Pacete, host do Tech for Business, o podcast e videocast da Sonda Brasil. E esse é mais um episódio onde a gente vai tratar de Open Source. Inicialmente, para você que não é da tecnologia, não se assuste, esse é um termo muito mais próximo da gente do que imaginamos. E para falar sobre esse assunto, o meu convidado aqui, eu uso uma frase que ele me disse uma vez, todas as vezes que eu vou fazer entrevistas, eu vou explicar essa frase aqui. Gilson Magalhães, CEO da Red Hat Brasil. Gilson, obrigado pela presença aqui no Tech for Business, obrigado por compartilhar um espaço da sua agenda para a gente falar sobre esse tema que é tão legal. Muito obrigado por abrir esse espaço, um prazer estar aqui com você e com sua audiência. Uma vez eu estava num evento da Red Hat, foi em Boston. Boston, né? O Gilson trouxe uma frase que eu uso sempre, assim, que a gente tem que tomar muito cuidado para não trazer ansiedade para a agenda do CTO, que já tem muitas prioridades quando a gente fala de inteligência artificial, né? Esse equilíbrio entre o dia a dia, a aplicação prática. Então, que fique claro publicamente aqui que eu uso muito essa sua frase. Ué. Claro que dando o devido crédito. Agora é nossa. Mas ela é muito, ela diz muito. Gilson, dá uma ideia, o nosso tema hoje, Open Source, ele pode parecer um termo técnico, mas ele é um tema que transformou a forma como a gente hoje navega na internet, lida com tecnologia, e ele está muito mais próximo do que a gente imagina. Então, a gente vai desconstruir daqui a pouquinho, mas dá um contexto para a gente, quem é a Red Hat Brasil hoje? A Red Hat Brasil é exatamente o que você começou a comentar. Open Source na veia. Nós somos a maior empresa do planeta que fornece software baseado nas comunidades de desenvolvimento de software que tem a ver com open source. Mas eu diria, para desmistificar o open source, eu uso muito isso e devo usar de novo, a gente vai ter um evento em breve, de uma forma um pouco mais profunda, mas o open source a gente pode usar como emblema, exemplo, o Santos Dumont. Santos Dumont, ele talvez seja o patrono do open source planetário, porque muito próximo a ele começou-se a usar a ideia de patentes no planeta, ou seja, na época, tinha alguns anos, ou centenas de anos aproximadamente, que existia o conceito de patentear, e ele, na sua visão de trazer uma inovação para o planeta, ele tinha a mente já do open source. Ele não quis patentear, ele liberou a Demoselle, que é um dos projetos dele, foi a razão talvez até dele ter saído da França, porque ele, ao invés de registrar a patente, como até a França, os franceses queriam, ele abriu a patente para uso de qualquer pessoa. Esse é o espírito do open source. E isso está acontecendo profundamente em tecnologia da informação. Surgiu na década de 80 o movimento open source, que é um movimento basicamente universidades para criar soluções abertas, soluções que todos pudessem usar sem o código proprietário. E isso inicialmente tinha até um certo viés ideológico, não era um viés tecnológico, era ideológico, porque os americanos estavam desenvolvendo isso e as primeiras empresas que desenvolveram o software proprietário, eles usaram uma ferramenta hoje talvez até pouco conhecida de todos, que é o compilador. Vocês já ouviram falar compilador? O compilador ele pega uma ideia de uso de tecnologia da informação, que é um programa, que é onde você desenvolve a lógica e desenvolve o algoritmo que vai fazer a execução daquela lógica. É um programa de computador. Só que ele é feito numa linguagem que a gente consegue trabalhar com produtividade. Então, eu coloco lá, se uma coisa, praticamente, numa linguagem conhecida de todos, uma linguagem cuja lógica a gente possa discutir. Então, se uma coisa acontecer, faça tal coisa. Então, as palavras são se, if then else, são os termos que se usava muito à época. Então, são uma linguagem que a gente chama de linguagem fonte. Aí você passa isso por um compilador, que é a mágica desse programa, e gera uma linguagem de máquina. Essa linguagem de máquina gera um programa chamado programa executável. Esse programa ele é muito difícil de decodificar. E era isso que era vendido, um programa que escondia a lógica,
que era desenvolvida por alguém, um algoritmo que era pensado por um programador, e se vendia e se entregava somente a parte executada, que é a parte do código de máquina. Essa é a grande diferença entre o código aberto, o open source, e o código fechado. Passa por um compilador que esconde e é só vendido o executável. As universidades, então, começaram a dizer o seguinte: não, espera aí. Eu preciso, como universidade, centro acadêmico, criar uma alternativa que possa liberar a lógica, o conceito, a visão, o algoritmo para mais pessoas, para que não fiquemos todos nas mãos das empresas que têm o software proprietário. Se a gente quiser fazer uso de um PC, de qualquer coisa, sempre ter que buscar esse código executável na mão de uma empresa proprietária, que vende software proprietário. Então surgiu o movimento, lá na década de 80, de open source, muito tímido, porque dependia da colaboração de alunos, professores, várias universidades que passavam código daqui para ali. Não tinha internet, então passar um código de um lugar para outro dependia de uma rede entre universidades. Então, era uma coisa que embrionária. Mas ela veio crescendo e se tornou, de fato, aí, muitos anos depois, uma bandeira ideológica contra o que seria o domínio americano das tecnologias de informação. E aí alguns governos resolveram adotar isso como bandeira tecnológica. A França fez isso, o Brasil fez isso, mas não tinha volume. Era muito difícil competir. Então, o volume de grandes negócios eram feitos com o software proprietário, que dentro dos laboratórios traziam inovação, investiam muito e ganhavam dinheiro com isso. Aqui tem um ponto importante, e é legal você destacar, é relevante destacar essa diferença, a questão ideológica, porque às vezes essa palavra ideológica junto com o open source, às vezes é o que causa um distanciamento também, né? Não é para mim e tal, mas é interessante você ir na raiz. Essa virada que você ia começar a contar quando você começa a escalar, que eu acho que tem um ponto importante, quando você começa a ter volume, o que possibilitou essa virada? Era exatamente nessa direção, então a gente vai chegar lá, vai ser fácil de entender. Então eu acho que deu para entender o que aconteceu. A origem é você fazer uma inovação e abrir o código, como eu citei lá com Santos Dumont, nosso patrono, por assim dizer. E isso vem em algumas indústrias, de alguma forma, seguindo esse princípio. Nem todas as indústrias, tem muita indústria que é muito fechada, outras que têm um comportamento diferente, mas a nossa recomendação agora, que nós somos os líderes globais nesse negócio que funcionou para a tecnologia, é que outras indústrias apostem também em fazer o desenvolvimento de novas ideias e tecnologias de forma colaborativa, como nós fazemos. Mas onde mudou a coisa? Mudou no negócio da transformação digital. E se você for traduzir transformação digital, a gente traduz como o uso do smartphone, o aparecimento do smartphone. E a transformação digital, na essência, se você balançar bastante, é basicamente o smartphone. Por quê? Porque nós víamos numa sequência de uso de tecnologia da informação com crescimento orgânico muito fácil de ser medido. Você aumentava o volume a partir do número de computadores que você botava numa mesa. Ou seja, o crescimento disso era de 7% a 12%, dependendo do ano. Um ano um pouco mais, eu diria, estável, daria 7%. Um ano que a economia global fosse melhor, usava-se mais computadores e as casas, as empresas usavam mais. Então, o crescimento, imagina, de uma Google, Facebook, Yahoo, que já estava estabelecido, em 2006, mais ou menos, era o seguinte: ligava para um fornecedor e dizia: eu vou precisar mais 6%, 10%, 12% a mais de softwares para atender o meu público, que cresceu nessa velocidade. Aí, de repente, surge o smartphone. O smartphone muda o jogo. A escala de milhões vira bilhões. E aí, imagina, essas empresas batendo na porta lá dos fornecedores de software proprietário, dizendo o seguinte: eu queria aquela solução, lembra? Que eu estou usando aqui, 1000 vezes o que eu tinha. Aí o cara pega a calculadora, na época, né? Vezes 1000, aqui a conta. E aí você começa a inviabilizar comercialmente. E aí as empresas disseram: não, espera aí, deixa eu ver esse negócio aqui, que 1000 vezes vai inviabilizar o meu negócio, que não é tecnologia. A Google não é tecnologia, Facebook não é tecnologia, Yahoo não é tecnologia.
Netflix depois surgiu, não é tecnologia, são negócios completamente diferentes que usam muito tecnologia, mas não são empresas de tecnologia, precisam da tecnologia. E aí eles resolveram, olha, traz aqui aquele negócio do open source mesmo, deixa eu dar uma olhadinha. E aí foram olhar nas comunidades e acharam vários projetos. Opa, tem sistema operacional? Tem um tal de Linux aí, que funciona. Tem 5% do mercado global de sistemas operacionais para servidores, mas é legal. Então, traz aí. Essas empresas, elas conseguiram contratar programadores, desenvolvedores, engenheiros para organizar este código ao ponto de atendê-los. Só que, no processo de desenvolvimento do software, eles devolveram as melhorias. Opa, eu melhorei aqui o sistema operacional. Toma aí, comunidade. Olha o que eu fiz. E a comunidade, pegando a melhoria, trocando com outras empresas, começou a surgir, de fato, um produto com um nível suficiente para atender a grandes demandas. E aí vários projetos foram pensados e começou-se a depender muito de open source para viabilizar essas empresas. Essa virada ela é emblemática, ou seja, a vida, e aí principalmente a nossa vida digital hoje, e a vida da pessoa comum mesmo, ela basicamente, ela seria outra não fosse open source, né? Ela mudou por causa de open source. Ela só foi viabilizada porque tinha uma equação financeira para viabilizar. Então, essas empresas se baseiam em open source, praticamente. Obviamente, tem uma outra coisa que precisa ainda no proprietário, há um certo equilíbrio, mas o grande negócio é amparado por open source. Como vários projetos foram pensados, a solução para data center de open source se ampliou para praticamente todas as funções. Então, você tem a função do sistema operacional, você tem a função de middleware, que é o que faz a aplicação funcionar, banco de dados, rede. Então, você tem uma coleção de produtos. Agora, imagine um banco que diz o seguinte, poxa, eu gostei desse negócio aí, vai reduzir minha conta, é eficiente, está virando mais eficiente. Esse laboratório, que são as comunidades de open source, está começando a trazer inovação. Eu quero participar disso aí. Imagina um banco dizendo isso. Só que o banco, o negócio dele não é tecnologia. Ele não vai conseguir, para cada tecnologia, colocar a mesma coisa que essas grandes empresas colocam. Engenheiros para estabilizar o produto, para colocar a sua versão. É aí que surge a Red Hat. A Red Hat surge exatamente nessa demanda. É fazer com que este negócio, open source, chegue a uma quantidade maior de empresas interessadas em usar o mesmo código, mas que não têm condições de fazer as adaptações constantes do dia a dia, cujo efeito é experimentado pelo software proprietário, porque tinha uma empresa por trás garantindo que estava seguro, que os bugs estavam sendo corrigidos e tem estabilidade de longo prazo. E nós oferecemos exatamente isso do mundo open source para o mundo corporativo. Me explica isso, Gilson. E aí, quando você fala de garantias e segurança, uma pergunta que eu faria é quais são as convenções, né? Quais são os acordos que existem para que você tenha um ambiente ali minimamente que tenha essa velocidade, mas que seja seguro, né? Que tenha ali uma ética e por aí vai. Tá claro o papel de vocês aqui. Mas, em outras palavras, quais são essas convenções? Dentro de open source, quais são as regras para que isso funcione? Essa é uma excelente pergunta, porque as comunidades se organizaram. Já não são mais agora comunidades que dependem exclusivamente de voluntariado. Existem institutos que cuidam da dinâmica de como o código evolui. Então, existem as pessoas que são consideradas as mais qualificadas, que determinam se aquele código pode ou não entrar no código que é publicado. Então, há uma disciplina, há toda uma lógica por trás disso, um comportamento, sob o ponto de vista de segurança e evolução, que é divulgado e conversado entre os principais expoentes dessas instituições. E este processo já hoje se encontra super maduro. Só que este ambiente de colaboração, ele é um grande laboratório. Tem mais de 40 milhões de projetos. 40 milhões de projetos neste grande laboratório. Agora, imagina você é uma empresa
e olha para um projeto que está no laboratório. E você traz aquele código e usa aqui, só que ele é um ambiente ainda de teste, porque ele está evoluindo, toda hora tem uma melhoria. Você tem que garantir que essas melhorias, que eventualmente são segurança, que é expansão de uma funcionalidade, venham para a sua empresa em determinado momento. Você vai precisar de um técnico aqui dentro. O que nós fazemos no Red Hat? Como é que a gente disciplina isso? Nós olhamos para os projetos que estão na comunidade e percebemos quais daqueles projetos interessam mais às empresas, quais são os grandes projetos de maior interesse. Eu me arriscaria muito em dizer que isso é uma curadoria. É uma curadoria. E olha como é fácil. Eu não vou dizer que é fácil vender software que é de graça, que é o que eu faço, né? É quase um paradoxo. Quase um paradoxo. Mas olha como é fácil vender. Eu não preciso criar demanda. Eu não preciso chegar numa empresa e bater na porta dela e dizer o seguinte: olha só que legal que eu pensei. Eu tive uma ideia muito legal, como a indústria praticamente inteira de software dos anos 80 e 90, e dizer, olha, aqui eu fiz uma inovação, o que você acha? Aí a empresa vai testar e vai verificar se quer ou não quer. Aí eu crio demanda. Nesse caso é diferente. Eu vou na comunidade, já sei quais são os produtos que as empresas querem, e eu crio uma versão, eu faço uma curadoria, e crio uma versão destes projetos, ou desta demanda para o mundo corporativo. Então, eu crio, a partir de um projeto, uma solução que é composta por vários outros pequenos projetos, e aí eu sedimento, crio um binário disso, ou seja, eu crio uma versão desse produto, e eu estabilizo essa versão, garantindo que ela funcione com todos os outros softwares, que são softwares de mercado usados pelas empresas. Por exemplo, se ele tem um RP, um CRM, se ele roda numa máquina de um fornecedor de hardware A, B ou C, eu certifico que vai funcionar naquilo, garanto esse binário, entrego para as empresas, a empresa coloca o seu aplicativo em cima e eu garanto por 10 anos que ele não precisa ficar olhando para o laboratório. Eu faço isso por ele. Qualquer coisa, eu trago e garanto que a aplicação não vai... Ou seja, tem curadoria, mas tem também uma ideia de interoperabilidade, tem uma ideia de endosso aqui que você dá, né, de segurança, para que funcione de fato. E a garantia de segurança, especialmente de segurança, para que não haja nenhuma violação e por aí afora. E como esse código ele é auditado por natureza, porque o código está aberto, a gente não tem nenhuma chance assim razoável, por assim dizer, de ter uma ameaça dentro do código fonte que está à disposição da comunidade, porque está todo mundo desenvolvendo e está vendo ali. Então, se há um código malicioso que aponta para alguma coisa, a comunidade vai ver. Que rapidamente ele é... Na verdade, a ideia é que eu acho que não há como inserir sem que alguém perceba que aquele é um código malicioso. Então, isso dá uma segurança nativa na visão de usar open source, porque a auditoria é feita por todos. É um código aberto que todo mundo está vendo. Então, ele é um conceito que inicialmente ele é complexo na compreensão, mas depois fica claro nos pormenores, né? Em outras palavras, o open source não é bagunça, não. Está muito claro aqui que é uma série de convenções, inclusive para garantir a segurança. Extremamente organizados, como eu disse, com projetos de toda a natureza, tem de tudo ali. Eu, por exemplo, eu uso open source no meu laptop há 15 anos. Há 15 anos eu não pago o sistema operacional, eu não pago o Office. Desculpe aqui se eu estou quebrando o negócio de alguém, mas eu tenho um processador de texto, uma planilha eletrônica, eu tenho absolutamente tudo que eu preciso sem pagar um centavo. E funciona maravilhosamente bem, super seguro, e eu baixo sem vírus algum, sem nenhum tipo de ameaça. Isso, uma outra dúvida aqui, e aí está muito relacionado ao que você comentou de alguns segmentos, algumas companhias um pouco mais fechadas, outras que conseguem. De onde vem isso? Assim, tem segmentos que talvez tenham um pouquinho mais de desafios de trabalhar com open source. Isso é óbvio, da característica do segmento. Tem questões culturais da companhia também? Quais são esses elementos? Eu diria que sim. Eu diria que o mais importante é o legado. É a história da empresa, de uso de alguma tecnologia por muito tempo, desde a década de 80, mudando de versão, criando seus aplicativos ali e usando
essas tecnologias abertas, fechadas, né, tecnologias que entregam alguma solução por muito tempo. E também tem outra coisa que em geral, o open source não foca muito, que são o que eu chamaria de softwares aplicativos. Né? Os softwares, eu citaria o RP, o CRM, que são softwares de negócio, cuja manutenção é muito complexa. Criar uma comunidade em torno disso é muito difícil. Já se tentou, existem versões, mas elas não conseguem ter a mesma completude que as versões comerciais. Então, aí ainda se usa muito e muito provavelmente vai se usar por muitos, muitos anos, porque nessa direção, por se tratar de negócio, adaptação às várias indústrias, por exemplo, se você tem um ERP, você precisa que esse ERP ele se adapte às indústrias que ele pretende atender. Então, o ERP para a indústria de oil and gas é diferente, em sua concepção, do produto que é feito para healthcare. Então, você precisa ter por trás uma empresa que se dedique às especificidades. É muito difícil esse tipo de coisa acontecer nas comunidades. Vamos trazer um exemplo aqui ainda mais prático de um tipo de tecnologia ou plataforma que teve um impacto na nossa sociedade em vários aspectos que depende do open source, não só do conceito em si, mas da estrutura que você falou. Eu diria que a inovação dos últimos 10, 15 anos, elas têm surgido dos laboratórios de open source. A maioria dessas grandes inovações. Então, a gente tem a base do Big Data associado à criação de soluções que foram desenvolvidas dentro da comunidade. O uso de um tipo de banco de dados que é mais específico para a Big Data surgiu por ali. A gente tem a mensageria mais profunda que está sendo usado, por exemplo, o Pix hoje, o Kafka, que é um projeto de open source. Existiam similares, mas não com a abrangência que temos hoje. Então, a gente consegue ver alguns projetos cuja origem veio exclusivamente do open source e alguns que não têm nem hoje um competidor à altura. Ou, em outras palavras, a versão que existe no open source é a melhor para atender as empresas e não existe nenhum similar no mercado. Uma dúvida que, quando você deixou muito clara a parte histórica ali, né? Essa transição do open source para além da questão ideológica e o ponto de vista de negócios e escala. Nesse momento que a gente vive algumas revoluções relacionadas à inteligência artificial, a própria computação quântica, que já foi um pouquinho um tema aqui nosso, é de novo um ponto de virada, em outras palavras, inteligência artificial, computação quântica, esse futuro no médio prazo que se desenha, ele é crucial para o open source, ou o contrário, o open source ele é crucial para a gente atender uma demanda de muito volume, de muita rapidez aqui? Eu vou te responder essa pergunta começando pelo o que eu chamaria hoje de fenômeno do empreendedorismo, que são as startups planetárias aí. Surge startup a cada segundo no planeta, acho que são 2 ou 3 por segundo. E a maioria delas seriam inviáveis sem o open source. Então, a gente fala de gerar possibilidades numa escala completamente incomparável, se dependêssemos exclusivamente de software proprietário. Porque qualquer jovem, qualquer pessoa pode começar imediatamente a desenvolver um projeto sem custo, usando tudo que está disponível nesse ambiente. Ele simplesmente baixa o que precisa e começa a desenvolver. Dependendo da direção que aquilo toma, você vai ir para uma solução open source empresarial, como a Red Hat tem, outras empresas têm, contando com o suporte, ou você pode seguir até com o open source, até uma dimensão muito grande, como muitas empresas têm. Então, o open source ele viabiliza o desenvolvimento da nossa economia moderna, é graças a ele. E não vai ser diferente nas próximas. A gente já tem alguns modelos abertos e a gente percebe, quando se abre um modelo, que é o caso do que a IBM recentemente fez conosco, que é o Granite, rapidamente, por ter sido aberto, as contribuições e a alimentação dele tornaram o
o seu crescimento exponencial. E é muito mais fácil você contar com a alimentação de alguma coisa que está aberta para todos do que uma que é exclusivamente um laboratório proprietário que depende dos seus próprios recursos. Aqui você está contando com toda a comunidade de empresas, de pessoas, colaborando para alimentar esse modelo, diferentemente das outras que vão ter restrições orçamentárias. Então, sim, essas novas tecnologias vão seguramente usar o open source, porque o open source ele veio como uma possibilidade de ampliação de escala. E se a gente quiser tocar cada vez mais indústrias, demandas, aplicações, o open source vai ser chave. Ô Gilson, só um complemento em relação à história com a IBM, e aí é também um pouco sobre a história do próprio open source. O que a IBM viu em vocês, assim, do ponto de vista de gerar uma demanda? Eu vou investir na Red Hat, eu vou trazer para o meu ecossistema. O que era ali? O que estava por trás? Eu vou tentar simplificar a resposta, porque a resposta pode ser um pouco mais sofisticada se a gente for no cerne da questão. Eu vou simplificar. A IBM, ela é a principal empresa do planeta para fornecer soluções estáveis para alta demanda. É muito difícil substituir a IBM, onde ela faz o seu trabalho bem feito de garantir esse tipo de demanda em TI muito elevada, com segurança, confiabilidade, e eu chamaria de on-premise, ou seja, dentro de um data center próprio. Eu diria que a tecnologia ela avançou um pouco para fora do data center, está avançando, né? Avançou na época que a IBM adquiriu, já estava se apontando para a cloud como sendo uma tendência para as novas aplicações, que a gente chama de novo workload. Já preparado para a cloud por uma razão talvez importante. Primeiro que a expectativa, que a gente falou muito de escala, do uso de tecnologia da informação de hoje em diante é elevadíssima. Tudo vai ter TI. Como diz o Satya Nadella lá da Microsoft, transformação digital é todas as empresas se tornarem empresas de software. Em outras palavras, vamos avançar para uma quantidade absurda de algoritmos que tem que rodar para a empresa funcionar. E é impossível você imaginar todas as empresas criando seu próprio data center e gerenciando a complexidade envolvida. Então, as clouds surgem como uma possibilidade de você crescer o seu ambiente sem necessariamente trazer complexidade para dentro de casa, dividindo isso com a empresa que faça isso. Mas cloud não é nenhuma nuvem de vapor, é um data center também, com conexão de rede, lá tem energia elétrica, tem placa, tem tudo. Então, em outras palavras, você está simplesmente levando para um outro data center gerenciado por uma outra empresa que te ajuda a fazer essa dinâmica de crescimento. Então, para fazer aplicações que sejam já prontas para a cloud, e, em especial, numa modalidade que permita a manutenção mais rápida, que a gente chama de microserviço, pegar os grandes programas e esquartejá-lo para fazer com que cada pequena fração de software componha uma grande solução, mas ela possa ser alterada muito rapidamente. Você altera aquela parcela, altera o microserviço, e aí a manutenção fica mais ágil, você consegue evoluir muito mais facilmente. Para rodar isso, tem que colocar isso dentro do negócio chamado container de software, que já prepara tudo para aquele software funcionar, aquela porção de software funcionar. E para organizar isso e colocar isso na cloud, é necessário ter um orquestrador. A IBM viu a Red Hat liderando isso, o orquestrador, o container, o esquartejamento, que está associado a um conceito chamado DevOps, e aí esse DevOps gera, no desenvolvimento agile, o microserviço, que é colocado no container, e aí nós éramos líderes disso, ou seja, líder do workload futuro, de como as empresas iriam desenvolver, no médio prazo, as novas aplicações. E ela disse, eu preciso disso para complementar o que eu tenho. E aí a gente chama que a nossa solução que foi comprada é a solução chama OpenShift, que ela é aberta, ela é híbrida, que ela roda tanto no data center quanto na cloud, e ela é multi-cloud, então ela roda em qualquer cloud. Isso dá uma garantia para as empresas que ela não fica presa nem aqui nem ali, mas ela consegue usar amplamente
essa nova forma de desenvolver sistemas. Eu gosto muito de falar de fusões e aquisições. É claro que, como você disse, né, é o que você explicou e mais uma série de outras questões. Mas as fusões e aquisições, elas também contam histórias sobre o futuro da tecnologia, né? O movimento das empresas, quem comprou quem por quê. Eu acho muito interessante isso. Vamos fechar, e aí a gente está falando aqui de julho de 2024, um apagão ali. Obviamente não foi o primeiro, mas ele teve consequências relevantes no mundo inteiro, né? Um apagão cibernético, vários sistemas com problemas ali. Mas o ponto aqui é o seguinte: quando a gente fala de open source e diante dos desafios que a gente tem, seja estruturais ou mesmo de ataques cibernéticos, o que o open source tem que ele pode ajudar nesse sentido, de fortalecer até na proteção? Como eu falei quando estávamos explicando sobre a questão da segurança no ambiente de desenvolvimento colaborativo, já há uma auditoria de origem, né, na raiz do código. Então, você ali não tem, talvez, muita facilidade para alguém malicioso colocar um código no que eu diria que é o código-fonte que vai gerar o código executável que qualquer empresa pode compilar e colocar dentro de casa. Então, é muito difícil você inserir ali um código. Mas não existe segurança plena em lugar nenhum, porque pode haver sabotagem interna, pode haver o vazamento de uma senha, que isso é um erro humano. Todas as variáveis humanas, né? Então, não há como você ter uma garantia com o uso de qualquer tecnologia que você está totalmente isento do risco de um ataque cibernético, qualquer que seja a natureza. Mas o open source ele te dá uma vantagem muito grande em relação, que é justamente isso. Na origem, você já está sem problema nessa direção. É muito difícil colocar, por exemplo, vírus para atacar, porque você não instala com essa facilidade, não instala sem saber exatamente de onde vem a origem desse software que você está inserindo dentro do seu ambiente. Então, é muito mais difícil colocar vírus, a gente praticamente não tem incidência de vírus. A gente tem essa garantia de auditoria nativa. Então, tem muitas vantagens já na largada. Não é garantia absoluta de não haver nenhum incidente, mas é realmente uma grande vantagem competitiva. Agora, mesmo o aprimoramento nessa dinâmica do open source, o aprimoramento também passa por isso, o aprimoramento do ponto de vista de segurança, né? Essa comunidade vai tornando... Agora, é possível também uma resposta rápida? Ou seja, tive um tipo de ataque aqui cibernético. Essa comunidade já está pensando, já está em cima disso. Também funciona assim? E é assim que funciona, e as soluções... eu volto a dizer a diferença de ser um laboratório e ser uma comunidade. A comunidade são milhares, às vezes milhões de pessoas olhando para aquele erro ao mesmo tempo. As correções saem em tempo recorde. E a gente não tem um incidente com plataformas abertas de segurança num nível muito amplo, global, por assim dizer, há muitos anos. Porque a solução ela vem muito rapidamente e o conserto ele é aplicado com certa facilidade, porque já existem os mecanismos para fazer isso. Mas eu diria que cybersecurity é uma das 3 áreas que eu diria que vão tomar atenção no médio prazo de todos os CTOs, de todas as empresas, juntamente com automação e política de dados. Onde se fala em dados, se fala também nas extrações de dados, e aí tem inteligência artificial, etc. Mas eu falo dado porque o fundamento da inteligência artificial, do analytics, das transformações que a gente verá para frente, depende da qualidade do dado. E aí, como extraí-lo, eu diria que é uma coisa que a gente vai ver mais para frente, como as empresas vão se adaptar à questão da inteligência artificial, de acordo com o seu negócio, para fazer o melhor uso do seu dado. Mas se o dado for ruim, eu costumo comparar com, a gente fala muito em data lake, né? Eu gosto muito de comparar com água. Se você vai montar uma cidade, montar uma fábrica, qualquer coisa, e você não trata, antes de mais nada, da sua água, que qualidade você tem na água, qualquer coisa vai dar problema. Você não vai ter água para tomar banho, para cozinhar, para sua fábrica, para usar nos equipamentos. Saúde para nada, você não vai ter nada. Tem que cuidar da água. E a água, nessa analogia, é o dado. Se o dado for sujo,
todo o resto vai ficar sujo. Seu analytics, suas decisões. Então, por isso que ao invés de falar de AI eu falo mais para frente. Eu falo que a gente precisa ter, de fato, um trabalho, uma noção clara de que segurança, automação e dados são os 3 pilares para uma boa governança de médio prazo em TI. Voltei à frase que eu mencionei lá no início. Antes de gerar ansiedade para o time de tecnologia, vamos olhar um pouquinho para o simples ali, que talvez possa não estar sendo bem feito. Concordo plenamente. AI é um buzzword, é uma delícia falar sobre AI. Todo mundo fala sobre isso. Só não resolve o problema de crescimento de cabelo, mas para todo o resto funciona e ninguém sabe ao certo o que vai fazer com isso. E não tem ainda um caminho exato de como gerar uma diferenciação a partir do uso de AI. Mas a minha recomendação, primeiro, aquilo que a gente falou, calma. E a segunda, quer fazer alguma coisa hoje por AI? Olha seus dados. Para e olha os seus dados. É difícil, é mais ou menos como fazer tratamento de águas, de esgoto. É difícil, ninguém vê, não dá voto, mas é indispensável para você construir a sua cidade daqui para frente. Vou aproveitar que você falou de AI para a gente fechar, e assim que a gente estava conversando nos bastidores, eu dei esse exemplo. E esse exemplo ele é bem didático, né? Também em julho de 2024, o Mark Zuckerberg anunciando a terceira versão ali do seu modelo de linguagem para AI generativa, o Llama 3.1, deu o exemplo do Linux, deu o exemplo do open source como uma forma ali de garantir que essa ferramenta ela vai ser desenvolvida com uma comunidade. Eu acho que, não necessariamente entrando aqui no juízo de valor sobre a fala do Zuckerberg, mas tem um didatismo aqui, né? O open source ele está cada vez mais em conversas muito próximas da gente. Gils, queria super agradecer, acho que foi uma aula aqui de open source. Foi uma delícia estar aqui conversando contigo, prazer para mim poder fazer isso e muito obrigado pela oportunidade. A gente é que agradece. E de novo ficou muito claro, né, pessoal? Todos os nossos temas aqui, você vai puxando, são caixinhas e caixinhas, no fim, tá tudo muito relacionado e as complexidades, fica muito claro que as complexidades não são tão complexidades assim. Esse foi mais um episódio do Tech for Business falando sobre open source. A gente volta nos próximos episódios e obrigado pela presença de vocês.